Aí, para você que é chato, quadrinho também é literatura. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Taberna Literária. Se por acaso eu me confundi para onde eu estou olhando, não se preocupe, é que eu recebi um presentão de aniversário da Microsoft. O fato é o seguinte, a Microsoft fez o que eles estão chamando de upgrade de aniversário do Windows 10. E qual foi o presente que eu ganhei? Minha webcam parou de funcionar. Então eu estou gravando do meu celular, até que eles resolvam corrigir esse problema. Eu nem sei se meu celular é melhor do que essa webcam, porque ela é velhinha já. Mas eu vou fazer o teste então com o celular, vamos ver o que acontece. Hoje eu queria apresentar para vocês 3 quadrinhos autobiográficos que eu gostei muito de ter lido nas últimas semanas. Vou começar com Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Ele é suíço, se eu não me engano. E essa HQ conta a história deste casal aqui, que é o Fred e a Katie, ou Katie. Eu não sei pronunciar direito o nome dela, porque não é um nome americano, né? Não sei se é Kate ou Katie, eu vou chamar ela de Katie. Então essa HQ conta a história de quando eles começaram a se relacionar e num dos encontros, num jantar, ela contou para ele que ela tinha o vírus HIV, que ela convivia com esse drama do vírus HIV. Não só ela, como o filho também tem o vírus HIV. E essa HQ é uma forma bastante legal que o autor encontrou de abordar esse problema, de abordar essa realidade que eles conviveram. O traço do Frederick Peters é bem legal. Aqui ele vai abordar todos os dramas que envolvem esse tipo de situação num casal, mas não de forma dramática, trágica, ou a se ter pena da moça, da Katie e do seu filho, mas uma forma mais natural e real de como as coisas acontecem quando uma pessoa contrai esse vírus e de que maneira ela tem que lidar no dia a dia. É claro, por exemplo, quando você pensa nessa realidade do vírus e da necessidade de tomar medicamento todos os dias para uma criança, como está aqui representado aqui no quadrinho, ó, sem que ela saiba, né, sem que ela saiba o que está acontecendo e por que ela precisa fazer isso, deixa a gente com uma certa angústia, deixa a gente sem saber muito como se colocaria na posição dos pais dessa criança, de que maneira a gente poderia agir, porque é bastante delicado nesse caso, né? Aqui nessa passagem, por exemplo, ele está preparando a medicação para a criança, para poder ministrar a medicação do dia para ela, então ele começa a refletir como será o futuro dessa criança, né? Quanto tempo ela vai conseguir viver nessa condição, de que maneira ela vai lidar com esses fatores no futuro. É bem interessante a abordagem, mas nunca de forma piegas ou de autopiedade, nada disso. Por isso que a HQ é tão legal. A gente consegue identificar os sentimentos contraditórios dele em relação ao que está acontecendo, o sentimento de culpa que muitas vezes a Katie tem por estar nessa situação e dragar para dentro dela uma pessoa que ela gosta bastante, que é o marido, que é o namorado, que depois vai se tornar o marido dela. Então ela fica nesses conflitos e é interessante observar isso, de que maneira ela aborda essas coisas. Um outro personagem bastante emblemático aqui é o médico, né, que acompanha o tratamento dela e do filho, e a maneira com que o médico interage com o casal e como ele aconselha, como ele orienta esse casal em relação à doença. Então é possível notar que essa é uma HQ onde o Frederick Peters colocou para fora todas as suas angústias e foi uma maneira de lidar com essas situações. E tem uma coisa bem legal aqui no final, que como extra ele colocou uma entrevista 13 anos depois de tudo que aconteceu aqui e algumas pessoas da família falando. Eu não vou entrar em detalhes, obviamente, para não estragar, mas é bem legal conferir essa entrevista com a família em formato de quadrinho, obviamente. A editora Nemo aqui está de parabéns com a edição, obviamente, né? Tem algumas imagens aqui do tipo imagens de álbum de família, bem nas capas e contracapas aqui, ó. E é bem legal. E ela tá sempre com um preço bacana lá na Amazon para quem quiser adquirir. A segunda HQ que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é Entre Umas e Outras, da Julia Vertz, também da editora Nemo. Essa HQ é muito legal, principalmente pelo humor sarcástico e a autopunição, o humor de autopunição que a autora tem
consigo mesma. Também é autobiográfica, obviamente. Do que fala essa HQ? Ela conta a história da Julia Verdes quando ela saiu aos 20 e poucos anos de idade da sua cidade natal, São Francisco, para tentar a vida em Nova York, como autora de histórias em quadrinhos, como ilustradora e tal. E todos os perrengues que ela passou por lá. Ela tem um humor muito engraçado, muito ácido, inclusive. Ela faz uma autocrítica muito engraçada, porque ela mostra todas as limitações que ela tem. Ela aponta, inclusive, problemas sérios que ela teve com bebida alcoólica, excesso de bebida alcoólica e tal, e de que maneira ela transformou isso. Além disso, ela faz uma crítica bastante contundente, mas com muito bom humor, sobre o momento que ela estava passando, a época que ela estava vivendo, crítica política, crítica social e tal, mas de um modo sempre bastante bem-humorado. Coisas interessantes desse quadrinho são, por exemplo, os locais onde ela morou, né? Ela vai mostrando os apartamentos e os locais onde ela trabalhou, mostrando o que acontecia nos empregos ou subempregos que ela tinha. Então, por exemplo, essa folha aqui, ó, essa página você consegue ver. Sempre ela mostra o ambiente externo e o ambiente interno de um determinado lugar que ela morou. Então sempre eram apartamentos terríveis, eram pocilgas em subsolos, em porões, né, em Nova York, porque os aluguéis sempre foram muito caros lá. Cada período desse quadrinho é começado dessa maneira aqui, ó. Ela começa como, por exemplo, verão de 2007, aí ela coloca um quadro grande onde ela mostra o que ela está fazendo no apartamento. E aí ela começa a relatar tudo o que aconteceu. Em formato de pequenas memórias, ela vai relatando aqui. Por exemplo, aqui começa aqui em cima, escrito assim, ó, me achando, aprendendo a usar o metrô. Então ela começa a relatar coisas que aconteceram nesses quadros aqui, de como foi ela ganhar experiência com o metrô. Tem outra, por exemplo, aqui muito engraçada, que chama O Mijão Ataca Novamente. Tinha um cara que fazia xixi em cima das cadeiras do lugar onde ela trabalhava, de um bar onde ela trabalhava, e ninguém nunca sabia quem era. E ela tinha que limpar e tal. Então tá aqui, ó, ele no segundo quadrinho ali. E ela relata esse caso aqui brevemente nessa página. Aí depois ela escreve quando o bebê dá ruim. Aí ela vai relatar outra memória aqui do lado. O traço dela é bastante simples, mas direto, né? Dá para entender bem o que ela quer passar. Ela faz umas inserções, por exemplo, quando o cérebro dela, diz que o cérebro dela sai, foge, daqui o cérebro dela. E aqui tem uma história, uma mini história em quadrinho do Sherlock Holmes e o Watson tentando desvendar o que aconteceu com o cérebro dela. É muito legal isso. Então, entre umas e outras bebidas, entre umas e outras mancadas, entre umas e outras moradias, empregos e tudo mais, ela vai contando como foi a sua experiência de mais ou menos um ano e pouco em Nova York no seu primeiro ano. Tá aqui a Júlia, né? Diferente a fisionomia do traço, obviamente. Em alguns momentos eu achei que a história começou a ficar meio lenta, porque ela meio que repetia constantemente algumas coisas que aconteciam. Não que fosse exatamente igual, mas era o mais do mesmo. Então, às vezes ficava lenta, a leitura ficava um pouquinho arrastada. Mas logo depois ela deslanchava e aí se tornava interessante. Mas o que eu mais gostei dessa história é a capacidade que ela tinha de autocrítica e de não esconder nada que acontecia com ela, pelo menos até onde mostra aqui. E mostram coisas terríveis que aconteceram e erros grotescos que ela cometeu. Então, uma forma que ela deu aqui de expor sua vida naquele momento, de forma a não ter vergonha nenhuma. Achei bem legal nesse sentido. Nessa edição da Editora Nemo também tem extras aqui atrás. São vários extras mostrando algumas experimentações que ela teve. E também eu vou mostrar só uma página para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia de representação de alguns locais por onde ela passou, lá de Nova York, e alguns locais que ela frequentava. Então, em cada página tem vários aqui que você pode ver coisas interessantes que ela coloca para você desfrutar um pouquinho mais além do final da história. Vou deixar também na descrição um link do book trailer que a Editora Nemo fez sobre esse quadrinho aqui. É bem legal, vale a pena ver. Bom, e a terceira história que eu vou mostrar aqui é o Memória de Elefante, do Caeto. Esse aqui no Quadrinhos na CIA, da editora Quadrinhos na CIA. Essa HQ tem um formato maior do que a das outras que eu acabei de mostrar, um pouquinho maior esse álbum aqui. Essa história aqui vai mostrar então a trajetória do Caeto desde que ele era um artista completamente anônimo ou quase anônimo até se tornar publicado pela Companhia das Letras, aqui no caso Quadrinhos na CIA. Como foi esse processo de aprendizado, como foi esse processo de desenvolvimento como artista e todos os perrengues que ele passou. O foco não está aí especificamente,
mas tem muito desse processo de formação desse autor aqui. A história se passa em São Paulo, basicamente, né? Ele é nascido em Assis e vai contar um pouco dessa vida da família dele entre Assis e São Paulo, principalmente em São Paulo. Vai contar bastante sobre o início difícil, quando ele morou com gente que era muito porca, não limpava a casa, era um pessoal estranho. Então conta todos os problemas que ele tinha de alugar um quartinho desse lugar que era dificílimo de viver, as pessoas acabavam roubando o dinheiro dele, tinha umas pessoas lá estranhas e tal. E ele também tinha muito problema com bebida, bebia demais, desde muito pequeno bebia muito. Os pais se separaram muito cedo e meio que ele ficou meio largadão assim, então ele se envolveu com bebida alcoólica e isso era um problema para ele. Aqui está um exemplo da casa do povo todo largado, a casa tudo suja e tal. A dificuldade que ele tinha em viver nessa casa. Os empregos que ele tinha nos bares, depois ele também arrumou um emprego de ajudante num sebo e tal, e a pessoa que contratou ele não pagava os direitos dele, ele tinha muita dificuldade e tal. Então vai contando essa vida dele. Então no começo você tem muito dessa história, nada muito extraordinário, ele vai contando tudo que vai acontecendo e as dificuldades que ele tem, até que ele apresenta então a família dele e começa a falar do pai dele. Tá aqui uma imagem do pai dele, ó. Você vê nos dois quadrinhos aí, o pai dele agachado conversando com ele. E aqui o drama aumenta bastante porque o pai dele, que viveu numa época onde a liberdade sexual era muito grande, nos anos 70 no Brasil, por consequência, obviamente, naquela época ninguém conhecia direito, contraiu o vírus HIV, mais uma história que envolve esse drama do vírus HIV. E aí a história começa a ficar realmente interessante, porque o personagem do pai dele é mais interessante do que ele próprio, é mais conflituoso, mais dramático, cheio de problemas. Era um cara difícil de conviver, um cara que falava qualquer coisa, não estava nem aí para a opinião dos outros. E o pai dele acabou se separando da esposa quando ele era muito novo, acabou indo embora para viver com seu sócio na livraria que eles tinham, que era um sebo também. E aí começam as relações difíceis e tal, e esse conflito do drama da doença do pai, que não tomava medicação, não se cuidava, bem diferente do Pílulas Azuis, onde ali aquela família se cuidava bastante, estava sempre preocupada em manter a saúde sob atenção máxima, como centro ali da convivência deles. Aqui não, o pai do Caeto simplesmente deixou a coisa rolar e as coisas ficaram muito dramáticas por conta disso. E ele vai contar bastante dessa relação conturbada da família inteira dele com o pai. Um dos extras que eu poderia mostrar aqui é que no final aqui, ó, o Caeto fazia parte de uma banda, né? Chamava Samba Concorrência, que era uma banda de samba rock, alguma coisa assim, ou punk rock. E aqui ele deixa no final o link, que eu vou deixar na descrição aí, para você conhecer as músicas. Eu gostei dessa HQ aqui, do drama que é narrado aqui na cidade grande, a dificuldade do artista de se colocar e os problemas de dramas familiares que ele tem, mas das três não é a que eu mais gostei. Eu gostei mais das outras duas. Também vou deixar na descrição para quem quiser aqui, a respeito desse quadrinho, desse autor, um link de uma entrevista que ele deu para o Saraiva Conteúdo, o site da Saraiva, do canal da Saraiva, onde ele fala um pouquinho da concepção desse quadrinho aqui, da carreira dele naquela época, né? Uma entrevista um pouquinho mais antiga, mas tem a ver com o quadrinho aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de inscrever, dar o seu joinha e divulgar para todo mundo para ajudar o canal, beleza? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.